e Alexandre Padilha, que também é ex-ministro da Saúde. Ambos são médicos. Bom, acho que a primeira coisa que convém perguntar para os senhores nesse dia é como é o clima em Brasília nessa manhã, depois de uma segunda-feira que foi tão tensa e que, enfim, com tanta incerteza, né? Começando pelo deputado Henrique Fontana, por favor. Bom, então, te cumprimentar, Pedro, cumprimentar o meu colega de bancada, também colega de profissão, Alexandre Padilha, né? E dizer que, neste momento, dizer para todos os internautas que estão conosco aqui na TV PT, que, de fato, o Brasil provavelmente, né, está vivendo a mais dura crise sanitária e econômica das últimas décadas. E, infelizmente, esta crise se agrava muito porque nós temos governando o país uma pessoa totalmente incapaz de dirigir um governo e que, aliás, dirige um governo contra a ciência de forma absolutamente irresponsável. E isto também se agrava porque a política que vinha sendo implementada por este governo e também o governo que o antecedeu, que se estabeleceu tão logo após o golpe que derrubou a presidenta Dilma, ela era uma política de destruição das estruturas públicas de proteção social. O SUS, particularmente, sofreu muito porque só ao longo dos últimos 3 anos perdeu 22 bilhões de reais. E isso incide no fato de que hoje nós temos muito menos leitos de UTI do que deveríamos ter já para condições normais, o que fica mais agravado com a questão da pandemia. Agora, veja o que aconteceu ontem em Brasília. Quer dizer, no meio de uma crise como esta, eu tenho muitas críticas ao ministro Mandetta. Ele, por exemplo, desestruturou um dos maiores programas de saúde pública que foi implementado nas últimas décadas, que foi o Mais Médicos, né? Aliás, o Padilha foi o nosso ministro que conduziu a implantação deste programa. Eu estava no parlamento quando voltamos. Diversas outras coisas o ministro Mandetta está conduzindo com equívocos importantes. Ele atrasou a compra de testes, por exemplo, onde o Brasil deveria estar testando muito mais gente. Hoje a subnotificação é enorme no país. Mas ontem nós chegamos ao paroxismo limite da irresponsabilidade do presidente Bolsonaro, onde ele tentou demitir o ministro que conduz a pasta da saúde neste momento. E ele tentou esta demissão, e ele está fritando o ministro, não é que ele tentou, ele está tentando, ele vai continuar tentando. Então, o que ocorre? Ele desestabiliza toda a equipe que está trabalhando, e o que é pior, a informação que nós temos do bastidor do que aconteceu ontem em Brasília é que o ministro Mandetta fez um acordo para continuar ministro, onde ele, de fato, aceitou abrir mão de uma evidência científica, que é o pilar fundamental que nós temos à nossa disposição, que é o pilar do isolamento social máximo possível. Todos os países que vacilaram em relação ao isolamento social máximo possível se deram muito mal, infelizmente. A Itália, a Espanha são exemplos disso, Estados Unidos também está correndo atrás da máquina agora. Todos que entraram no negacionismo no início da epidemia tiveram uma situação muito mais grave. E o que se diz no bastidor, eu ainda não tenho leitura de portarias, etc., mas é que o ministro Mandetta estaria relaxando o isolamento social em algumas cidades, sob um critério totalmente anticientífico de que cidades que teriam um determinado número de leitos hospitalares disponíveis neste momento poderiam diminuir o isolamento social. Isto vai ser um suicídio. Isto vai ser uma mortandade absurda. Eu espero que nós consigamos, com todos os setores de bom senso da sociedade, manter firme, o mais firme possível, porque ela já não está tão firme, porque o presidente Bolsonaro tem constantemente tentado criar uma guerra para derrubar o isolamento social o máximo possível, inclusive levantando teorias as mais estapafúrdias, mas eu espero que a gente consiga pressionar o ministro Mandetta para voltar atrás deste suposto acordo que teria sido feito para relaxar o isolamento social, o que seria um desastre ainda maior para o país. Antes de passar a palavra para o Alexandre Padilha, só para complementar, a informação, segundo o noticiário, é de que cidades onde tiver 50% dos leitos disponíveis passariam para um outro regime
de isolamento. Padilha, por favor, se eu puder comentar. Olá, Pedro. Olá, querido colega de bancada de profissão e de luta pelo SUS, querido deputado Henrique Fontana. Saudar todos e todas aqueles que nos acompanham, né? Fazer uma saudação especial, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde, então muito feliz de poder estar aqui na TV PT num dia como esse, dividindo o espaço aqui com o meu querido colega de luta de muito tempo, o deputado Henrique Fontana. Eu queria reforçar aquilo que o Henrique já comentou, né? Que nós temos inúmeras críticas à gestão do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro. Não à toa, né? As pessoas escolhem a que servem, né? Ninguém pode questionar que o Bolsonaro, em algum momento da sua vida política, colocou a defesa da vida, a defesa da saúde na frente de outros interesses, né? Nunca colocou, né? Então, quem está no Ministério da Saúde, quem compõe o Ministério da Saúde, o ministro que ocupa a pasta do Ministério da Saúde, sabe a quem está servindo. Então, por mais que eu tenha várias críticas, o Henrique já falou de várias delas, uma delas é o papel que o atual ministro teve, por exemplo, na aprovação da emenda constitucional 95, quando ele era deputado federal, fazia parte da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, fez uma articulação para que pudesse ser aprovado o congelamento dos recursos da saúde. O que a gente está vivendo, como disse o Henrique, é uma disputa que os outros países também tiveram essa disputa, entre quais são as concepções de isolamento, muito em função de muitas coisas que a gente não conhece ainda sobre a dinâmica dessa pandemia, desse vírus, né? Nós temos mais dúvidas do que certezas em relação a isso. Qual que é o papel, por exemplo, dos assintomáticos na transmissão, né? Teriam pessoas assintomáticas que têm um papel importante na transmissão e, por isso, reforçar a tese do isolamento. Qual o papel das crianças na transmissão, né? As crianças têm poucos casos graves, mas tem vários estudos que mostram que elas mantêm a eliminação do vírus pelas fezes, por exemplo. Então, que papel teria essa eliminação na transmissão, né? Mas algumas certezas nós temos, e as certezas mais fortes vêm disso que o Henrique Fontana falou, que todos os países que, por vários motivos, adotaram a ideia tradicional de outras epidemias, de que era possível conter a expansão do coronavírus, fazendo esforços de isolamento dos grupos de risco, então isolar os idosos, isolar as pessoas com doenças graves, cumprir as recomendações que foram feitas, por exemplo, para os outros tipos de doenças respiratórias, como a pandemia da influenza. Todos que testaram isso tiveram que mudar a sua opinião a partir do volume de caixões, dos milhares de mortes que aconteceram. Eu acredito que, aparentemente, o que nos está cada vez mais claro é o que aconteceu ontem, de novo, entre essa disputa do terraplanismo e as evidências que são sustentadas pela Organização Mundial de Saúde. Mais uma vez, o ministro da Saúde agiu, como agiu, por exemplo, na EC 95, como agiu em outros momentos, de construir um acordo político ao bolsonarismo, né? E parece que mediado pelos militares. E o centro desse acordo político é isso que o Pedro falou, que o Henrique confirmou, e que foi divulgado ontem, acho que é importante que todas as pessoas saibam, foi divulgado ontem num boletim do Ministério da Saúde, na entrevista coletiva do secretário de Vigilância e Saúde. Então já é uma posição formal do Ministério de fazer uma flexibilização do isolamento, né? O que tem de muito grave nessa proposta? A flexibilização do isolamento, ela está pautada nisso que o Henrique Fontana estava falando, que o Pedro Camargo estava falando, que é você fazer, cada cidade, cada região, fazer uma projeção de quantos leitos viriam a ser ocupados com os casos de coronavírus, a sua capacidade instalada de leitos de enfermaria, leitos de UTI. Só que a proposta do Ministério se baseia no que a gente chama do coeficiente de incidência, ou seja, a partir do número de casos confirmados. Qual que é o grave problema nisso, que o Henrique já falou? É que, para isso, você tem que ter testagem. Quando você não tem teste, você não tem caso confirmado. Eu conversei, por exemplo, nessa semana com colegas aí do Rio Grande do Sul, Henrique, um ao vivo aí que o PT do Rio Grande do Sul organizou, a TV do PT do Rio Grande do Sul organizou, os colegas falando de cidades inteiras que não tem sequer um kit diagnóstico fornecido. Semana passada eu estava falando com
Os colegas do Mato Grosso, da nossa deputada Rosa Neide, que é a nossa colega de bancada, ela chegou a citar uma cidade que tem um teste. Está lá, o Ministério da Saúde mandou um teste, está lá, guardado. Ninguém sabe para quem que vai ser, né? O governador do Piauí ontem nos comunicou, né, que o Ministério da Saúde enviou cerca de 200 testes para o estado do Piauí inteiro. Então, não tem um problema grave. Como é que você vai definir a redução das medidas mais amplas de isolamento baseado no número de casos se você não tem teste para avaliar isso? Então, se isso se confirmar, o Brasil caminha para repetir as tragédias que nós assistimos na Europa, nos Estados Unidos, com um agravante. Nós estamos começando o outono ainda, né? Então, nós temos 3 meses de outono, mais 3 meses de inverno, que são os períodos de maior transmissão dos casos de doenças respiratórias. Então, eu acho que, de fato, o Brasil, essa disputa já vem ocorrendo e, de fato, tem uma mudança nessa orientação política do Ministério da Saúde a partir do dia de ontem, a partir desse acordo político construído junto ao presidente Bolsonaro e aos militares, que pode significar, né, o Brasil entrar numa rota de crescimento de casos e número de mortes gravíssimos em regiões, inclusive, que não tem a menor estrutura, porque o Ministério da Saúde não abriu leitos novos de UTI, não levou testagem, tirou os médicos do Mais Médicos, resiste em trazer os médicos novamente, resiste em abrir os editais para os milhares de jovens brasileiros que se formaram no exterior, que estão aqui. Tem pelo menos mais de 10 mil que já atuaram no Mais Médicos, poderiam atuar, né? O Ministério da Saúde resiste em fazer isso, resiste em garantir proteção aos trabalhadores. E qual que é a grande preocupação, Pedro? É você ter uma rápida explosão de casos e já no mês de abril a gente ter uma lotação nos leitos de UTI e de enfermarias que faz com que você infecte, nas primeiras batalhas, uma proporção muito grande dos trabalhadores de saúde, porque isso que aconteceu na Itália. Na Itália, no começo da guerra do coronavírus, nas primeiras batalhas, teve uma proporção altíssima de infecção dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, sobretudo aqueles mais experientes que atuavam dentro das UTIs, dos prontos atendimentos. Você perde esses profissionais, para você recuperar, demora, e isso pode contribuir para o colapso do sistema de saúde. Agora, existe um outro problema, que é o que eu gostaria de perguntar para o Henrique Fontana, que é o seguinte, a questão da população que vive nas favelas, nas periferias, que também o governo tem sido muito lento, tem feito absolutamente nada quase, né? Isso quer dizer, a partir do momento que o vírus chega nessa população, a gente corre um risco muito grande, né? Não, isso aí não tem nenhuma dúvida, né, Pedro? Aliás, essa pergunta que tu colocas, ela é muito boa para a gente fazer uma reflexão também sobre a forma, né, que uma sociedade enfrenta uma pandemia. E, aliás, aproveitando esta tua pergunta, né, dizer, nós vamos viver na humanidade, seguramente, o crescimento da compreensão sobre a palavra solidariedade. Por isso é que o Bolsonaro, ele é muito ruim por muitas coisas. Nós que estamos conversando aqui, tentamos alertar o país durante diversos meses de que não seria um bom caminho entregar a presidência da República na mão de uma pessoa despreparada como Bolsonaro, com características claras, né, de líder autoritário, de extrema-direita. E o que ocorre, por exemplo? E muitas pessoas foram induzidas a erro, e é muito bom que elas estão percebendo agora que foram induzidas a erro e que vão nos ajudar a levar o país para um outro caminho. Porque o bolsonarismo vai passar, disso eu não tenho dúvida nenhuma. O problema é que ele vai causar um estrago muito grande para a vida das pessoas, para o país, para a economia brasileira. Mas a tua pergunta me permite falar de algo que é o oposto do que disse o Bolsonaro. O Bolsonaro ele já disse 20 frases, no mínimo. Se fosse escolher assim, diga as 20 piores frases sobre a pandemia de coronavírus. As 20 piores avaliações, os 20 piores conceitos, as 20 piores orientações, todas elas o Bolsonaro falou. Uma das que ele falou é a seguinte, vocês vão lembrar, tu e o Padilha e os nossos internautas. Ele disse, olha, eu fui lá cumprimentar as pessoas, aquele dia irresponsável, que ele chamou uma manifestação contra o Congresso Nacional, contra o Supremo,
naquele dia que ele foi na rua lá cumprimentar as pessoas e incentivar a aglomeração. Ele disse, se eu me contaminar é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. É o oposto, gente. Para combater uma pandemia como esta, é a solidariedade das pessoas se cuidando da melhor maneira possível para evitar ter um caso a mais de contaminação, para desacelerar a curva e, como a gente diz, por que o isolamento social máximo possível? Porque nós sabemos que algumas profissões e alguns trabalhos são indispensáveis que as pessoas permaneçam executando. Profissionais de saúde, segurança pública, caminhoneiros, pessoas que estão ali atendendo o fornecimento de medicamentos, de alimentos, etc. Aqueles que podem ficar isolados, contribuindo com o isolamento social máximo possível, ajudam também aqueles que estão trabalhando. Porque se tu não superlota o sistema de saúde, tu vai contaminar menos profissionais de saúde, como bem disse o nosso ex-ministro Padilha, e nós temos que ter este exército a quem nós queremos cumprimentar, porque, dentre os erros do governo Bolsonaro, teve também 2 frases do Paulo Guedes, que é bem o estilo do Bolsonaro. Uma, ele disse, os parasitas são os servidores públicos, aqueles que vão garantir agora, porque 90% da linha de frente que vai garantir o atendimento das pessoas que precisam enfrentar o coronavírus serão servidores públicos, ou leitos em hospitais filantrópicos ou outros contratados pelo setor público. Então, não há como enfrentar uma pandemia como essa sem um sistema público universal e forte de saúde. Porque quem controla, por exemplo, as testagens, quem controla toda a evolução epidemiológica de uma doença como essa é um sistema público. Não adianta tu chamar ali o plano de saúde A e o plano de saúde B e dizer para ele, olha, vocês controlem aí a expansão do vírus no país. Eles não controlam coisa nenhuma. Eles podem atender, em parte, algumas pessoas quando elas precisarem de um atendimento e, mesmo assim, eles não vão atender a maior parte das necessidades. Então, voltando para nós aqui, e o tema das favelas, no Brasil, se o erro que foi cometido na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, for cometido no Brasil, a devastação será, Pedro e internautas, muito maior do que na Itália, porque nós temos um país que é dos mais desiguais do mundo. Tivemos um período de combate à desigualdade que foi abortado e, desde 2016 do golpe, a curva da desigualdade cresceu brutalmente e esta é uma doença, como qualquer outra doença infecciosa, que atingirá muito mais aos mais pobres. Ela não é seletiva, como o Bolsonaro também, outra das 20 frases erradas que ele diz, não, mas ele dá a entender, porque no fundo o discurso fascista dele dá a entender dele, do cara da van, desses conselheiros que ele tem, totalmente enlouquecidos, né? Dizendo enlouquecido não é uma boa palavra, eu já estou corrigindo que eu estou usando uma palavra errada, né? Quer dizer, é uma visão elitista mesmo, né? É uma visão de cortar, e eles dão a entender claramente que, olha, um determinado número de mortes é inevitável, é quase como se eu fosse traduzir a fala deles. Lógico que ele não diz assim, porque seria agressivo demais até para eles. Mas, olha, vão morrer alguns aí, os mais idosos, mas não dá para parar a economia. E eu quero falar uma frase sobre isso, e depois seguimos aqui no nosso bate-bola. Esta verdadeira irresponsabilidade, esta falta de análise adequada em cima de dados científicos e contrapondo a economia e a saúde, é um dos erros mais estruturais que eles estão cometendo. É aquela lógica de dividir o país entre aqueles que querem solução para a economia e aqueles que querem solução para a saúde. Aliás, o fascismo sempre vive de dividir o país. Sempre tem que ter um inimigo, né? Agora, o inimigo do bolsonarismo é o pessoal da saúde que quer defender vidas e que quer defender, segundo eles, com uma teoria que seria errada. Não, o princípio da precaução exige manter o isolamento social máximo possível em ação, e isto terá o menor custo possível sobre a economia. Todos nós vamos recuperar a economia no tempo em que a epidemia tiver passado do seu pico maior. Agora nós temos que garantir emprego, renda para as pessoas,
Ninguém pode ser demitido no meio desta pandemia e tem que pagar a renda mínima básica emergencial que foi votada pelo parlamento, que, aliás, nas próximas semanas ela deve ser aumentada, na minha visão. Nós devemos voltar à tese nossa do PP, Padilha, da oposição, de que a renda mínima deve ser um salário mínimo. Deu para aprovar 600, muito bom, aprovamos. Dentro de poucas semanas podemos repor de novo o debate para aumentar para um salário mínimo. E, aliás, aqui eu quero cumprimentar o nosso senador Eduardo Suplicy, porque as matérias aí da grande mídia deveriam lembrar, né, do senador que mais debateu renda mínima e o seu impacto numa sociedade, que foi o Suplicy, e que nós agregamos quando adotamos o Bolsa Família. E é muito bom. Hoje eu li a Marilena Chauí de manhã, quando me acordei, a primeira coisa que me caiu na mão foi um texto da Marilena Chauí, excelente, como sempre, e ela disse, ela diz ali, bom, onde é que estão os mercados, aqueles que ficavam nervosos, que ficavam satisfeitos, que queriam isso, que queriam aquilo? Os mercados sumiram. Qual é a solução que os mercados têm para a pandemia e para a economia? Resposta nenhuma, pelo que eu estou vendo até agora. Né? Agora eles querem Estado. Vai dar a solução, né? Então, aí ela dizia ali, essa questão, tinha gente que chamava o Bolsa Família de Bolsa Vagabundo, Bolsa Esmola, que incentivar as pessoas a não trabalhar. Parece que agora o mundo inteiro descobriu que um programa como Bolsa Família não é uma esmola e é um conteúdo de resistência social de uma sociedade, de solidariedade de uma sociedade, fundamental para a gente combater a pandemia e os impactos dela na economia. Alexandre Padilha, eu queria que o senhor comentasse também para a gente a situação um pouco de quem vive nas periferias, nas favelas, porque o senhor, como, quer dizer, o ministro que implementou mais médicos no Brasil, a situação hoje de assistência e de... Outro dia o doutor Rosinha usou um termo, que não lembro se foi ele ou se foi o Arthur Chioro, falou que sobre a questão da informação sanitária no Brasil, né? As pessoas poderiam estar muito mais conscientes de como atuar nesse momento? Com certeza, Pedro. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um dos fatores que o mundo desconhece ainda, de como que vai ser essa evolução da pandemia do coronavírus em comunidades, que a gente chama comunidades de habitação subnormal, né? Que são as nossas favelas, nossas comunidades de áreas urbanas, onde, em média, 5 pessoas moram no mesmo cômodo, né? Como é que vai ser a dinâmica de disseminação dessa doença? Muita gente fala assim, no hemisfério norte, na Itália tem muito mais idoso proporcionalmente do que o Brasil, é verdade, mas aqui nós temos esse fenômeno que nós não temos no hemisfério norte, né? Então, assim como todas as doenças respiratórias, estima-se que vai ter uma progressão muito mais rápida, né, nessas áreas, né, muito mais grave, pegando a população em situação muito vulnerável. Uma característica no Brasil onde várias gerações habitam no mesmo cômodo, então você tem os avós e os avós junto com os netinhos no mesmo cômodo, né? Isso pode significar um fator muito rápido de propagação da doença e pegar essas comunidades numa situação de vulnerabilidade ampliada por 2 motivos. Um, você falou, e que o Henrique Fontana insistiu aqui, que é a destruição do programa Mais Médicos. Mais Médicos foi feito exatamente para que a gente pudesse garantir presença de profissional médico na estratégia de saúde da família nessas áreas mais vulneráveis da região urbana. Então, eu pego aqui a minha cidade de São Paulo, pegar as grandes favelas aqui de São Paulo, as áreas de mananciais que estão no extremo da Zona Sul, as áreas que são de baixada, que são alagadas sempre, que estão no extremo da Zona Leste, as áreas de ocupação de morros que estão no extremo da Zona Noroeste, na Zona Oeste aqui de São Paulo, todas elas só conseguiram ter médico permanente todo dia na unidade de base de saúde, acompanhando o território, o bairro, a partir do programa Mais Médicos, sejam médicos cubanos ou sejam médicos brasileiros formados no exterior que participaram do programa, ou sejam médicos estrangeiros que vieram cuidar da nossa população. Isso tem um fator muito grave, além dessa coisa que o Rosinho, o Arthur falou, da informação, que eram médicos preparados para lidar com epidemia, com informação, com essa preocupação da educação em saúde, tem uma coisa mais grave ainda. Esses médicos
estavam tendo um papel fundamental no controle, no acompanhamento de quem é hipertenso, de quem é diabético, de quem tem doença pulmonar crônica. E tudo isso foi desmontado pelos governos Temer e, sobretudo, agora pelo governo Bolsonaro. Tanto a saída dos médicos do Mais Médicos, quanto o fim da farmácia popular. Então é mais difícil para a pessoa pegar o remédio para diabetes, para hipertensão, para asma, né? A redução dos recursos para que os municípios comprem medicamentos. Então tem um desabastecimento permanente. Aqui na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, as unidades de base de saúde estão sem medicamentos para hipertensão, para diabetes, para asma. Ou seja, esse grupo de pessoas chega no momento da pandemia do coronavírus com a sua situação mais grave ainda em relação à sua saúde. Então, eles são um grupo de risco ampliado, eu diria, né? Então, essa é a primeira grande preocupação que nós temos. E a segunda é a falta de ação do governo federal em mobilizar estados e municípios para essas ações, desde o pagamento do Bolsa Família, ou seja, algo que é da renda básica emergencial, algo que é simples, né? Tá o cadastro único montado, tá o cadastro de microempreendedor individual. Só hoje, faz 2 semanas da aprovação, só hoje saiu o aplicativo da Caixa, né? É importante que quem não esteja no cadastro possa entrar nesse aplicativo da Caixa, algo simples para pagar. Imagina questões mais complexas que a gente precisa garantir. Por exemplo, nós estamos falando para o povo, para todo mundo, que tem que lavar a mão. Nas áreas das comunidades, nas favelas brasileiras, não está tendo acesso à água. Aqui na periferia da cidade de São Paulo, a reclamação generalizada é essa, que a Sabesp não está garantindo água. Então tem mais gente em casa, mais gente precisa de lavar a mão e a água não está garantida. As crianças estão ficando em casa por causa da suspensão das escolas, que é muito importante, só que o governo não tem levado a comida para as crianças. Nós aprovamos lá, a bancada do PT teve um papel fundamental de aprovar, né, a garantia que o governo do Estado, a Prefeitura, pode usar o recurso da alimentação escolar do Ministério para levar comida na casa das crianças. E não estão fazendo isso, né? Um acompanhamento dos idosos. A gente tem montado aqui comitês populares de solidariedade às populações das comunidades das favelas, para arrecadar comida, para mapear quem são os idosos, para ter uma ação de solidariedade com os idosos, ajudar os idosos a pegar o medicamento, ajudar o idoso a comprar o alimento na feira, né? Mapear os trabalhadores de saúde que moram nas favelas, porque muitos deles vão ter que estender os seus plantões, muitos deles estão sendo discriminados, porque tem uma coisa muito séria e grave. O governo federal já deveria, desde janeiro, estar chamando, por exemplo, a indústria têxtil, para a indústria têxtil começar a fabricar máscara, fabricar avental para trabalhador de saúde, uniforme para trabalhador de saúde. O que acontece hoje? O trabalhador de saúde vai para o hospital com a roupa que sai de casa, fica lá no hospital, tem que voltar com a mesma roupa, ele que lava a roupa em casa, né? Isso gera discriminação, às vezes, na comunidade. A gente precisa proteger os trabalhadores e trabalhadoras da saúde dessas áreas para que a gente possa reduzir o risco que é tão grave nessas áreas. E tem que ter testagem. É isso que a gente está falando, o Henrique também. Né? Se não tem teste para todo mundo, tem que ter unidade de testagem, que a gente chama das unidades sentinelas, em todas essas áreas, de grandes comunidades, favelas, grandes aglomerações de população vulnerável, onde tem maior população em situação de rua. Você tem que saber antecipadamente qual que é a progressão da epidemia nessas áreas para que a gente não assista, né, uma tragédia nesses segmentos com acúmulo de mortes. A gente chega num ponto muito importante porque a gente está falando aqui da valorização da saúde pública e a saúde pública, o equipamento público, né, ele foi atacado durante todos os últimos anos, vem sendo atacado desde um pouco antes do golpe de 2016 e continua. E uma questão que, por exemplo, hoje o jornal O Globo faz levanta a bola da Fundação Fiocruz, fala que está lá na luta, que vai produzir 1 milhão de testes para combater o coronavírus, que está fazendo pesquisa com o atazanavir, que é um antirretroviral usado contra o HIV, que está tendo resultados promissores. Quer dizer, esse é um momento para que a saúde pública seja muito defendida, para que as pessoas possam entender a importância do que é ter um sistema único de saúde pública, né? Deputado Henrique Fontana.
Não, isso não tem a menor dúvida, né? Nós vamos, felizmente, são o saldo, né, positivo que poderá sair deste momento, que vai inflexionar a história da humanidade também do Brasil, é o saldo de que as pessoas voltem, né, a valorizar e compreender que, sem um investimento maciço, por exemplo, em pesquisa, e quem faz pesquisa é a área pública, né, nós correremos riscos cada vez maiores. Porque eu até tinha anotado aqui uma frase para não esquecer de contribuir na nossa reflexão, Padilha e Pedro, que é a seguinte: nesta hora, era importante, não no sentido aquele de cobrar a conta de forma mesquinha, mas no sentido de refletir para mudar a conduta futura. É preciso perguntar para aqueles liberais fundamentalistas o quanto custou o corte dos 22 bilhões na saúde pública do Brasil. Porque quando eles vão fazendo os cortes, que votaram a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos públicos, não só em saúde, mas vamos aqui focar na saúde por motivos óbvios, né? Eles vão explicando sempre, olha, há um desequilíbrio aí nas contas, tem que fazer um ajuste, dão uma explicação que se torna, aspas, né, meio racional, mas aí nunca há o cálculo do que isso significa a médio e longo prazo. E o que significa a médio e longo prazo, para tu pegares o exemplo da Fiocruz, o fato de ter sido retirado alguns milhões ao longo dos últimos anos do orçamento da Fiocruz? Significa que esta pesquisa que está sendo elogiada hoje no jornal O Globo, ela já poderia estar com seus resultados concluídos. Porque nós estamos vivendo um paradoxo tão grande, o governo Bolsonaro ele é tão ruim que tudo que a gente fala não é suficiente para dar noção para as pessoas, que há poucos dias atrás, eu e o Padilha, junto na bancada do PT, estamos trabalhando para reverter isso, há poucos dias atrás foi exarada uma portaria que corta 6 mil bolsas de pesquisa no país. Quer dizer, os caras estão cortando 6 mil bolsas de pesquisa no meio de uma pandemia de coronavírus, onde o mundo inteiro olha para os pesquisadores e diz: pelo amor de Deus, outro dia que uma pessoa assim de uma formação popular, mas de muita inteligência, né, que às vezes a pessoa não tem a formação acadêmica, mas tem muita inteligência da formação da vida, né? E aí esta pessoa me dizia assim numa frase sintética, olha, ele é uma pessoa religiosa, então ele me usou assim 2 frases. Diz, olha, é rezar para Deus e acreditar nos cientistas. Me disse esta pessoa, né, diante da circunstância, da compreensão que ele estava tendo ali da pandemia. Mas eu queria abordar um outro tema, Pedro, em cima dessa tua pergunta da questão do papel do setor público, é que eu tenho me batido numa crítica, mais uma das que tenho que fazer à condução do ministro Mandetta e do governo Bolsonaro, que até o momento, Padilha, eles não apresentaram com transparência para o Brasil um planejamento nacional de quantos leitos de UTI nós temos disponíveis hoje no país e quantos novos leitos de UTI nós teremos dentro de X semanas com respiradores em cada um dos hospitais, em cada uma das regiões, porque eu vejo os prefeitos desesperados, me ligam, Fontana, tu tem como ajudar a conseguir uma verba nesse aumento de leitos de UTI, eu quero ver se coloco mais 4 leitos aqui na cidade. Não podem ser os prefeitos que vão planejar o número de leitos de UTI. Pelo amor de Deus, ministro Mandetta, o senhor tem que conduzir um grupo de alto nível técnico, de alto saber, que tem aí no Ministério, que tem profissionais no Brasil inteiro, pode se formar comitês temporários que se reúnam permanentemente, inclusive, Pedro, para exarar estas orientações de como é que funciona o isolamento social, o que pode, o que não pode fazer, porque os governadores estão fazendo o possível e o impossível para enfrentar a pandemia, os prefeitos também, mas muitas vezes não há uma orientação nacional. Tem que haver uma orientação nacional, porque só quem está acompanhando os dados todos e que pode reunir um comitê de alto saber, de notório saber científico, sob a sua coordenação, que se eu digo assim, como a gente já não conta mais com o presidente, aliás, o presidente da República só serve para atrapalhar, né? Quando ele entra em alguma coisa, ele atrapalha.
Bom, então deixa o presidente de lado, isso é um debate político até que temos que fazer, o bom seria que ele renunciasse, mas, obviamente, ele não vai ter consciência para renunciar, né? Então, deixa o presidente de lado nesta emergência que nós estamos e vamos trabalhar com as cabeças que, de fato, respeitam a ciência. Nós, por exemplo, no parlamento, estamos fazendo o possível para votarmos matérias, facilitarmos a votação de matérias para diminuir este impacto. Agora, por exemplo, quem é que vai me dizer de onde virão os respiradores que o Brasil precisa? Não pode deixar isso na mão do Eduardo Bolsonaro, né? Porque se deixar na mão do Eduardo Bolsonaro, um dos principais fornecedores de respiradores no mundo não vai fornecer respiradores para o Brasil, porque está sendo agredido permanentemente. Então, o que está faltando para o nosso ministro da Saúde e para o país, e o parlamento tem que cobrar isto, e estamos cobrando, eu, o Padilha, mas eu disse outro dia para o Rodrigo Maia, tu tens que cobrar isso, Rodrigo Maia. Nós temos, o brasileiro, todo brasileiro tem que saber, temos X leitos de UTI, vamos aumentar X leitos nessas cidades, nessas regiões, e isso é que vai nos dar segurança. Por quê? Porque agora os liberais dizem, não tem problema, pode gastar tudo o que quiser na saúde. Nós dizíamos há mais tempo que ter um sistema de saúde financiado é uma grande economia para a sociedade. Quanto está custando a pandemia de coronavírus para o Brasil hoje? Qual é o custo que ela tem? Então, se nós tivéssemos mecanismos mais fortes para evitar que ela se expanda para além do que ela vai ocorrer inexoravelmente, que infelizmente um impacto ela vai ter, agora, se nós tivermos recursos para evitar que ela se expanda mais, nós vamos ter o menor custo econômico. Lógico que para o Luciano Davan não adianta eu explicar isso, porque ele é uma daquelas pessoas egoístas, que só enxerga o negócio dele, não tem uma visão de sociedade mais ampla, etc. Agora, pessoas que estão na área econômica sabem, que pessoas que têm a cabeça no lugar na área econômica sabem que não há como recuperar a economia enquanto não vencer a pandemia de coronavírus. Se ela disparar, as pessoas vai ter um custo muito maior para a economia. Muito obrigado, deputado. Alexandre Padilha, eu queria que o senhor comentasse também a importância de se construir um sistema público de saúde e o que significa a importância, a complexidade, porque não é de uma hora para outra, as pessoas eu acho que precisam entender isso, e o que isso significa em termos de garantir direito à saúde, né? Porque é muito mais do que simplesmente ir ao hospital quando você está doente. Eu acho que isso fica muito claro quando você tem uma pandemia como essa, né? Quando a gente pega a situação dos Estados Unidos, por exemplo, né, a progressão, o aumento do número de casos, o descontrole das ações de saúde nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo não conseguiu oferecer testagem, não conseguiu oferecer atendimento às pessoas. Há 2 dias, um dirigente das Forças Armadas Americanas teve que explicar para os jornalistas, né, que questionavam isso de forma indignados, que 80% desses equipamentos que o exército americano se deslocou até a China para buscar em 23 aviões, sequestrou na prática toda a produção chinesa de equipamentos, de ventiladores mecânicos, de testes. 80% do que eles trouxeram foi repassado para as empresas venderem para hospitais e venderem para clínicas privadas. Então, o grande questionamento que a imprensa americana fazia é exatamente esse. Mas, espera aí, a Força Armada Americana, o Estado dos Estados Unidos foi lá buscar os equipamentos, traz para cá, e eles são transformados em uma nova oportunidade de lucro para as empresas. E a justificativa do dirigente militar é que são as empresas privadas nos Estados Unidos que têm essa logística de distribuição, que sabem onde estão os hospitais, sabem como distribuir, porque eles não têm absolutamente nada, né, por não terem um sistema público. Ou seja, mesmo quando o Estado entra, as Forças Armadas Americanas obtêm um insumo decisivo para o acesso à saúde, onde só tem um sistema privado, basicamente só privado pelos Estados Unidos, mesmo assim, só vai ter acesso a esses insumos a quem tiver capacidade de pagar um seguro saúde, comprar esses equipamentos na hora. Ou seja,
É uma demonstração muito clara que a saúde não pode ser uma mercadoria que se compra e que se vende. Tem que ser exatamente um direito, independente da capacidade da pessoa pagar sobre aquele direito, né? Por isso, você estava falando um pouco, né, Pedro, dos novos medicamentos que estão surgindo. Eu sou otimista, né? A gente tem que ser otimista. Tem um envolvimento enorme da comunidade internacional científica nesse momento aí, por conta dessa pandemia. Certamente surgirão medicamentos para cuidar, se não que tenham um poder de ataque sobre o vírus, mas que possam reforçar a capacidade do corpo em responder ao vírus, ou que possam interferir em alguns dos processos ali celulares que levam a uma situação mais grave do vírus, né? Tem uma série de medicamentos já que tem uma ação sobre isso, tem o interferon 2-alfa cubano, já tratou mais de 1.500 pacientes na China. O Japão acabou de registrar um novo medicamento, o Favipiravir, que é um medicamento antiviral agindo sobre o vírus. A própria hidroxicloroquina, que virou um debate aí no país sobre isso, a partir de uma atitude irresponsável do Bolsonaro, tem estudos sendo desenvolvidos, mas tem um debate que a gente vai fazer, inclusive o PT aprovamos na comissão do coronavírus, que é uma comissão específica de enfrentamento ao coronavírus, estamos vendo se a gente consegue botar no plenário da Câmara, que é o debate sobre o licenciamento compulsório de medicamentos ou tecnologias que possam surgir para enfrentar o coronavírus e tenham patentes privadas. Ou seja, nós corremos um risco. Hoje, a briga que nós estamos tendo para ter ventilador mecânico, para ter máscara, e você não tem patentes exclusivas na produção desses equipamentos. Qualquer um pode começar a produzir. Nós estamos tendo dificuldade de acesso. Imagina se surge um medicamento eficaz contra o coronavírus nesse momento. E você não tem a garantia do licenciamento público desse medicamento. Nunca vai chegar no Brasil. Se chegar no Brasil, vai chegar para quem pode pagar, que era o início da pandemia do HIV/AIDS dos anos 80. Teve o poder público, o SUS, que garantiu o acesso universal a esses medicamentos, né? Adquirindo os medicamentos. Num determinado momento do governo Lula, teve que fazer o licenciamento compulsório de um deles. A partir dali, um conjunto de novos acordos conseguiu ser viabilizado com a indústria farmacêutica. Vários deles passaram a ser produzidos de forma genérica no país, através de laboratórios públicos como a Fiocruz, como citou aqui o deputado Henrique Fontana. Então, a ideia dos sistemas nacionais públicos é exatamente para que tudo que envolva o campo da saúde, desde a vigilância aos mercados de alimentos, a alimentação, ao meio ambiente, né, até o acesso ao atendimento, seja nas unidades básicas de saúde, seja nos hospitais de alta complexidade, que tudo isso seja regulado pelo público, o interesse público, que a vida esteja na frente de outros interesses, sobretudo a ganância do lucro. Nós vamos ter que fazer um debate. O PT também aprovou esse projeto na Comissão de Coronavírus. Estamos esperando para ver se vai para o plenário da Câmara, que é, por exemplo, nós vamos viver, o deputado Henrique Fontana sabe disso, tem várias regiões do país onde a grande maioria dos leitos de UTI são leitos privados. Só tem acesso quem tem plano de saúde ou quem pode pagar por isso. Nós vamos ter que fazer o debate no epicentro aí do crescimento da pandemia, como a Espanha fez, por exemplo, de que todos esses leitos de UTI venham para o público, sejam regulados para o público durante o período da pandemia, para que o poder de pagar não seja o critério principal de acesso aos leitos de UTI, seja a gravidade, seja a necessidade, a vulnerabilidade. Então, esse debate o Brasil vai ter que fazer. Como eu tenho certeza absoluta que o deputado Henrique Fontana também concorda com isso, que a gente espera que o enfrentamento a essa pandemia, né, surja um outro mundo e um outro Brasil que coloque a prioridade do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, como a gente nunca conseguiu colocar na agenda com tanta força, sobretudo o financiamento desse sistema, que a gente possa fazer uma discussão séria no país, da onde nós vamos tirar os recursos, a gente sabe de onde tem que tirar dos bilionários, dos multimilionários, que ganham muito e que podem ganhar menos para garantir uma saúde pública com mais qualidade para o nosso país. Muito obrigado. Eu acho que a gente acaba voltando ao tema do que foi o Fórum Social Mundial de 2003, né? Um outro mundo é possível. Vai ser para sempre essa a nossa briga, até que se torne realidade. Bom, a gente vai fazer o encerramento, então eu abro para que vocês façam suas falas finais e depois a gente encerra, começando pelo deputado Henrique Fontana, por favor.
O microfone do senhor está fechado, deputado. Perdão. Eu fechei porque antes o certo estava interferindo. Pedro, foi muito bom a gente participar desse debate, né, desta busca de soluções para o país, que isso é o que nós temos que fazer, apesar de termos, né, que enfrentar este período bolsonarista, não podemos nunca baixar a cabeça nem perder a esperança. E nós vamos dar a volta nisso, né? Nós vamos virar esta página. Eu quero colocar que quando a gente faz a crítica, há pouco num grupo que tanto eu como o Padilha participamos aqui, que é o grupo do NAP da Saúde, né, que a gente tem um grupo de WhatsApp, o nosso outro ex-ministro de grande qualidade de trabalho que fez com o ministro Arthur Quioro, postou um dado que reforça bem o quão mal está sendo manejada a pandemia no Brasil, que é o número de testes que foram feitos. Olha a comparação. Testes para cada 1 milhão de habitantes. Os Estados Unidos fez 5.291 testes para cada 1 milhão. A Espanha, 7.593. A Alemanha, 10.000. O Brasil, apenas 258. Por isso que dá esse absurdo de um estado como o Piauí receber lá 500 testes. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: o tema central do momento é que nós temos que reforçar esta compreensão ética, de visão de sociedade, de que a vida vem em primeiro lugar. Ninguém pode ser submetido ao risco da morte sem a proteção coletiva da sociedade, do Estado brasileiro, que representa todos nós democraticamente. Esse exemplo que o Padilha deu, inclusive eu me inscrevi lá, nem sei se deu certo no sistema, Padilha, para ser coautor nesse projeto de lei que tomasse iniciativa. Este dilema ético de dizer que os leitos de UTI na pandemia deverão estar todos à disposição do setor público e que a ordem para entrar e utilizar esses leitos, eu espero que não seja necessário escolher, como na Itália, quem tem direito a um leito de UTI ou quem não tem direito a um leito de UTI. Mas se tivermos que fazer esta escolha, sempre a fila terá que ser única. Não pode ser é eticamente inaceitável que a fila de acesso aos serviços de saúde, de leitos de UTI, seja pelo tamanho da conta bancária que a pessoa tem. Este critério de solidariedade é que tem que perseverar. E, para isso, também é preciso investir em leitos hospitalares intermediários, porque não são todos os pacientes que vão para o hospital por conta do coronavírus que precisam ir direto para um respirador. Muitos poderão ter o seu problema resolvido com acesso a oxigênio a um leito normal. Então, também aí nós temos que interferir, e a primeira regra para isto é recursos totais, conforme necessidade, para garantir o atendimento pleno de todos que precisarem. Um abraço grande para todos os nossos internautas, para ti, Pedro, e para o meu amigo Alexandre Padilha. Muito obrigado, Henrique Fontana. Padilha, por favor. Um grande abraço, Henrique Fontana, um abraço, Pedro, parabéns aí pela iniciativa da TV PT, né? Hoje, o Dia Mundial da Saúde, a gente feliz de poder estar tratando desse tema aqui junto com vocês, e acho que o conjunto do Partido dos Trabalhadores tem que estar firme, né? Não só a sua bancada, os seus governadores, seus prefeitos, conselheiros, movimento popular, movimento sindical, em todo o país, firme para cobrar do governo federal as ações imediatas que não estão sendo feitas em relação a essa crise do coronavírus, tanto da área da saúde quanto da garantia de renda, trabalho, emprego para as pessoas, firme na necessidade de cobrarmos, ou a partir dos nossos governos estaduais, governos municipais, estimularmos essa conversão da produção no Brasil para a produção de máscaras, produção de aventais, produção de álcool gel, produção de equipamentos. É possível mobilizar uma parte não só da grande indústria, da pequena e média indústria, dos institutos federais, das universidades, para a produção das ações, e firme no debate político que significa o enfrentamento dessa pandemia, que é o fortalecimento do SUS, o fortalecimento do público, né, o fortalecimento da ideia da saúde como direito e não como mercadoria que se compra ou que se vende. Eu acredito que a gente precisa estar firme nisso para que a gente possa superar essa crise econômica, sanitária e a crise política que se instalou no país, né, para que um mundo menos desigual, gente. Um grande abraço para todos.
Muito obrigado, Padilha. Muito obrigado, Fontana. A gente termina aqui. Lembrando que hoje, às 19 horas, a gente vai ter mais uma conversa aqui na TVPT. E dessa vez a gente vai conversar com psicanalistas sobre o confinamento, as dificuldades e soluções e o que fazer. Muito obrigado. Até a próxima.